Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando a Barbearia. Hoje eu preparei mais um conteúdo bacana para vocês sobre o método fácil, o método para iniciantes, tá? Que é o degradê da 0, da 1 e da 2, e a gente vai consequentemente fazendo aí os disfarces e dando essa transição bem bacana para o degradê. Se você tem dúvidas, assista esse vídeo até o final, deixa um comentário para a gente estar interagindo aí, que é bem bacana para fortalecer o nosso trabalho. Não se esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto! Galera, sejam bem-vindos novamente. Sei que já dei boas-vindas para vocês ali no começo, mas não custa nada dar boas-vindas novamente. Então esse é o degradê que a gente vai partir da máquina 0, do pente número 1 e do pente número 2, tá? Esse degradê, galera, é um degradê que a gente costuma passar pro pessoal que está iniciando, começando agora, né? Então é onde a gente cria todas as marcações e depois a gente vem suavizando todas elas. E assim, então, dando aquela transição bem bacana do degradê, que é o branco, o cinza e o escuro. Todo corte que eu inicio, eu sempre começo organizando minha área de trabalho. Então eu vou dividir o que é topo e o que é lateral, ali como vocês viram anteriormente, eu estava organizando aquela linha na parte de cima ali. Ali a gente chama de recessão alta, ela é o que divide o que é o topo, que é a parte de cima, do que é a lateral, que é a parte do lado do cabelo. Para que não tenha perigo de eu estar com a máquina cortando o que é a parte do topo, né? Então é bem bacana a gente trabalhar essa divisão para estar organizando a nossa área de trabalho. Anteriormente ali também, eu sempre tenho o costume de estar limpando essa área de trabalho com o pente número 2 e após eu limpar, preservando a aresta, eu venho começando assim a marcação com a 0, que nem vocês estão vendo aí. A minha base para fazer a marcação da 0 é sempre o canto da sobrancelha, tá? Então eu venho no cantinho da sobrancelha e começo a minha marcação da 0, dando essa curvatura que vocês estão vendo, que fica meio baloada. Eu começo a curvatura no canto da sobrancelha, 2 dedos atrás da orelha, eu já começo a curvar ela para chegar na parte posterior do crânio, tá? Então na parte de trás, sendo bem simples, na parte de trás da cabeça ali. Após você já ter limpado bem a sua máquina 0 ali, o que eu digo limpar bem? É você não deixar a diferença de altura de cabelo nessa marcação ali que a gente faz inicial com a 0. Após eu ter feito isso, limpado bem, eu preparo meu pente número 1 e já venho subindo exatamente um dedo acima da minha marcação, que eu fiz com a 0. Como eu falei lá no começo do vídeo, essa curvatura que eu tô dando, ela tá sendo pela base que eu fiz com a marcação da 0. Eu continuo o processo para deixar essa região bem limpinha, para não deixar diferença de altura no fio do cabelo, ok? Como eu vou te mostrar agora, você pode ver que eu subi exatamente um dedo da marcação que eu fiz com a 0 com o pente número 1. Feito todo aquele processo, partimos assim para o pente número meio, tá? Ou pente número 0,5. Esse é o pente mais essencial que não pode faltar na sua bancada. A gente chama ele de pentes especiais. São o pente número 0,5 ou pente meio ou pente 1,5. O pente meio ele é responsável por toda essa transição do branco para o cinza. Então ele é importante, ele é essencial, não pode faltar na sua bancada. Qual que é a sacada para a gente estar utilizando o pente meio? A gente fez a marcação 0, 1 e já tinha limpado com a 2 no começo do vídeo, então agora precisa de disfarce. Eu vou utilizar o pente meio na alta e a minha altura, o meu limite para me subir com o pente número meio é até onde eu limpei com a 1. Ali eu não posso faltar, então eu utilizo a regulagem na alta, vou usar o meu limite que é até a 1. Se eu precisar utilizar as outras catracas, a outra alavanca, eu vou reduzir o meu movimento. Então na alta eu usei lá em cima, na intermediária eu vou usar um movimento mais curto e na baixa só com o cantinho da máquina. E aí quando você tiver feito todo esse polimento com o pente meio, trazendo o cinza para o degradê, você vai ver que vai ficar marca. Então o que a gente vai fazer agora? Utilizar o nosso último recurso, que é a máquina número 0. Eu começo a regulagem na 0 alta. E agora eu venho me policiando no tanto que eu venho subindo com a 0. Se eu preciso fazer um movimento mais acima para polir um pouquinho mais, eu vou só com o cantinho da máquina. O movimento com a 0 é bem mais curto que o movimento que a gente fez com o pente meio, que a gente teve um limite para subir até o pente 0, a máquina 0, número 0, o nosso movimento é bem mais curto. E assim também eu venho controlando a minha alavanca ou a minha catraca. Se eu estou polindo com a 0 alta e não está saindo, eu vou utilizar a 0 intermediária. Se eu preciso utilizar a 0 baixa, o meu movimento vai ser só com o canto da máquina para tirar aquela marcação. Galera, pode fazer sem pena, sem dó, sem medo, que a marcação sai, beleza? Agora é um momento muito importante, porque
Porque eu já estou um tempo muito bom olhando para esse degradê. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso desfocar minha vista, eu preciso focar em outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os acabamentos. Preparo o perfil ali do acabamento, passo a máquina shaver para deixar bem limpinho esse acabamento e dar um destaque bem da hora. Vou fazer essa limpeza com a máquina de acabamento, que já vai me dar uma outra ideia do que está acontecendo com o degradê. O que eu faço ali? Eu deixo uma linhazinha bem de leve e com o canto da máquina eu vou retirando ela. Então eu limpo bem, deixo uma linha bem de leve, o cantinho da máquina eu suavizo, para não deixar uma marcação bem pesada ali e eu acabar consequentemente tendo que subir o degradê. Máquina shaver, vou fazer esse polimentozinho só na partezinha de baixo com a máquina shaver. A sacada importante dessa máquina, no meu vídeo anterior, onde eu falo que revelei o segredo do meu fade do dia a dia, você pode acompanhar o jeito que eu ensino a você utilizar a máquina shaver. E agora nós temos o que? Um degradê que precisa ser polido muito bem. Preparo o meu pente 1,5. Lá no começo, novamente do vídeo, eu tinha preparado minha área de trabalho com o pente número 2 e eu tinha criado um limite com ela, ok? Então esse limite eu não posso ultrapassar com o pente 1,5. Eu abro a catraca do meu pente 1,5 e jogo ela lá na alta, deixo ela bem aberta. O meu objetivo é deixar esse corte o mais quadrado possível. Então o movimento que eu vou fazendo aí é o movimento C-Motion, movimento em C, que a gente preserva a camada de cima. Eu entro com a máquina cavando a máquina e tiro ela em C, puxo ela para fora. Aqui para fazer esse polimento eu vou precisar utilizar todas as alavancas, a alta, a intermediária e a baixa. Então eu utilizo primeiramente a 1,5 na alta, vou fazendo esse polimento em movimento C-Motion, utilizo a intermediária, um movimento um pouquinho mais curto, e utilizo a 1,5 baixa. Feito todo esse processo de polimento, a gente vai preparar o pente 1 na alta e vai novamente fazer todo aquele polimento, um alta, um intermediária e um baixa, se precisar, somente com o cantinho da máquina. É muito importante a gente entender esse processo das alavancas, porque quanto mais eu abaixo ela, mais preciso eu preciso ser no meu movimento. Então se eu estou utilizando a 1 na alta e vou para a intermediária e chego na baixa, eu preciso utilizar ela somente com os cantinhos da máquina, o que é bem importante, que traz um polimento diferenciado no seu fade. Já pode ver que quando eu fiz a minha limpeza com a máquina de acabamento, tava uma cara. Agora que eu fiz outro polimento com os pentes acima ali, ele já me deu uma outra ideia do que está acontecendo no meu fade. Então é importante você ter calma, acreditar que esse passo a passo funciona e botar ele em prática para fazer acontecer. Aqui, galera, o fade já está basicamente prontíssimo. O que eu estou fazendo agora é mais no feeling agora. Eu vi que precisava melhorar um pouquinho mais essa aresta. Preparei o pente número 2, limpei um pouquinho mais, fiz outro polimento que eu achei que precisava fazer um pouquinho mais. Não é errado você precisar voltar os pentes, ok? Então se você se sentir necessário em voltar os pentes para fazer um polimento, pode voltar, fica tranquilo que não é errado. E ó, eu tô refazendo tudo que eu já fiz para vocês no meio do vídeo. Tô refazendo o acabamento, o perfil, que eu vi que precisava melhorar um pouquinho mais, e é essa a pegada. Partiu fazer essa linhazinha. Lembra aquela lá no começo que eu falei para vocês que era a restrição alta, minha divisão, que ia dividir que é a parte do topo, que é a lateral? É isso aí. Ali eu só vou acender o risquinho que no dia a dia, quando o meu cliente corta comigo, ele sempre acende. Já tinha preparado a minha lâmina, meu navalhete, deixei bem bonitinho. Tô passando ali um gel shaving, só para não ficar bem carniceiro, para não ficar machucando o meu cliente, e fazer com que a lâmina deslize sobre a pele. No caso de você não ter gel shaving na sua barbearia, na sua casa, seja lá onde você corta, você pode estar passando qualquer produto que ajude a deslizar sobre a pele. Pode passar um condicionador ou até mesmo dar uma borrifadinha de água, que também já ajuda bastante.
Vamos dar aquela finalizada então nesse fade. E o que eu vou fazer agora? O medo de muitos barbeiros. Pente e corrida, tesoura de corte e pente. Qual que é a grande jogada aqui que eu vou estar ensinando para vocês? Eu estou utilizando um pente com as cerdas mais abertas. E o que eu faço? Eu caço a mecha, como eu estou mostrando ali. Eu caço ela. Vou fazer parecido com o movimento C-Motion, mas um pouquinho diferente. Porque o C-Motion puxa para fora. Ela eu vou continuar o movimento reto. Então eu entro dentro do cabelo com o pente. Subo ele em movimento reto e o que passa da cerda mais aberta, eu vou triturar com a minha tesoura. O segredo só mais importante é que você não entre tanto com o pente, porque se você entrar demais, você acaba criando um buraco no cabelo e não é isso que a gente quer. A famosa tesoura dentada, tesoura de desbaste. Essa tesoura é bem importante no nosso dia a dia, porque ela é uma tesoura que tira fio sim e fio não. Então ela é menos agressiva que a tesoura de corte. Eu trabalho com ela somente as pontinhas da tesoura, só para dar aquela suavizada naqueles fios que são mais densos. Então eu quero tirar esse peso do fio e dar uma transição melhor na aresta ali para o meu degradê. Rapaziada, eu vou estar mostrando o resultado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta no vídeo, mas não se esquece de dar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, muito obrigado por assistir e até a próxima.